Bem-vindos ao curso de Percepção à Luz da Noergologia. Como sabemos, Noergologia é uma revolução de paradigma e como já aprendemos no módulo 1º, no curso de análise paradigmática, uma revolução de paradigma consiste numa revolução interior na nossa maneira de olhar o mundo que nos cerca. Ora, considerando que todos nós aqui vivemos a maior parte do nosso tempo no século XX, e lembrando que o século XX foi o apogeu do PPP, ou paradigma do passivismo psíquico, ou também paradigma mecano-pacifista, ou paradigma mecanicista, são todas expressões equivalentes. A melhor delas, certamente, é PPP, paradigma do passivismo psíquico, porque o paradigma que agora se aposenta, que agora se dirige aos museus da história, via o homem como um ser passivo e vítima inconsciente determinista do próprio pensamento. De sorte que vamos agora apenas elencar, num primeiro momento, uma relação de conceitos, muitos deles para nós consagrados ou até sagrados, e que agora precisam ser revistos. A quase absoluta maioria, e com a nossa evolução, a maioria aposentada. Isto porque já aprendemos no curso de paradigma que a nossa visão do mundo é seletiva. Ou seja, nós só vemos aquilo que nós acreditamos que existe. E nós não conseguimos enxergar aquilo que não acreditamos existir. Lembram do exemplo do fenômeno bolhas na pele? O médico do paradigma demogênico olhava e via aquilo que o paradigma mandava dizer que ele deveria procurar. O que ele deveria procurar? Aquilo que explicava tudo. O que explicava tudo para o paradigma demogênico, na época, era o demônio, tudo explica. Então, ele deveria procurar íncubos na bolha e localizava. Em consequência, criava teorias e praxes. Veja bem, a fogueira foi uma praxis de teorias vinculadas ao paradigma demogênico. O médico mecanicista olhava para as mesmas bolhas e procurava encontrar o que o paradigma mandava dizer que existe. O paradigma mecanicista mandava dizer que ele deveria procurar causas objetivas e deterministas. E, efetivamente, ele encontrava vírus, o poxvírus. Em consequência, criava teorias e praxes, como, por exemplo, a vacina. Igualmente, do ponto de vista conceitual, analogamente do ponto de vista procedural, o noergologista vai procurar encontrar atos de criação onde o profissional do paradigma do PPP encontrava deficiência, distúrbios, psicopatias, neuroses, psicoses, psicopatologias. Aprendemos e agora veremos a importância dessa informação.
Informação induz crença. Os axiomas paradigmáticos induzem crença. Crença induz informação. As crenças profundas criam os axiomas paradigmáticos. Axiomas paradigmáticos e propaganda subliminar, ambos têm em comum a profunda crença em algo. Então, a nossa visão é seletiva. E se considerarmos que a revolução de paradigma é sempre uma revolução interior, porque é uma revolução individual, sim, ela é individual. Por exemplo, eu já estou inserido no paradigma da numerologia. Eu já olho para o mundo com as lentes axiomáticas da numerologia. Mas alguns líderes pioneiros também fazem isso. Mas a grande maioria, até mesmo da atual elite intelectual, ainda olha o mundo com as lentes axiomáticas mecanicistas. A percepção é única. Precisamos agora, então, pondo em prática o que já aprendemos, perceber que princípios consagrados e até mesmo princípios sagrados estão em vias agora de virar sucata cultural. Para mim já viraram. Para você, você vai analisar um a um e você vai conquistar esta percepção. Eu vou, num primeiro momento, entregar a você informações. Num segundo momento, aí sim, vou entregar a você ferramentas para que você possa conquistar este novo patamar, esta nova visão diária. Este é um conceito consagrado, um conceito sagrado. Existem, inclusive, leis. Você precisa fazer um psicoteste para tirar a carteira de motorista, para fazer muitos concursos públicos. E você agora vai perceber que o resultado desses psicotestes, ou seja, os psicodiagnósticos, são mera percepção do olimpiano imposta ao subordinado por microfísica do poder, com bênção macrofísica de legislações criadas em decorrência da abrangência do até agora vigente paradigma do passivismo psíquico. Mas então é só isso? É só isso. Da mesma maneira que os psicodiagnósticos do picador de bruxa, que também inspiraram leis, a lei, por exemplo, da condenação à morte da pessoa viva queimando numa fogueira. Hoje vemos isso até como uma barbárie. E logo, logo estaremos encarando os atuais psicotestes simplesmente como atos de segregação mental e violentadores da quase absoluta maioria de todas as constituições atualmente vigentes. Quando você ouvir alguém falar frases como hoje vou comer Mozart, vou beber Beethoven, vou ouvir um filé mignon au poivre, você verá que isso não é loucura, não. Isto era tido como loucura pela cegueira perceptiva dos profissionais do outrora vigente paradigma mecanicista. Olhando o mundo com lentes neurológicas, você verá que esta é uma qualidade, a sinestesia, que você pode desenvolver e treinar. Qual é o mundo real, então?
É o meu mundo real, é o teu mundo real, é o mundo eletromagnético, é o mundo físico, é o mundo perceptivo, é o meu mundo perceptivo ou é o teu mundo perceptivo? Gradualmente, gradativamente, nós iremos aprendendo que todos os mundos são reais, cada um na sua própria dimensão perceptiva. O tique nervoso pode ser decorrência de uma disfunção de hardware ou de um problema no hardware. Nesse caso, procure o especialista em hardware, o neurologista. Se o neurologista diagnosticar que o hardware está perfeito e o tique nervoso continua, comece a olhar isso não mais como uma disfunção, nem como um déficit, mas como a suprema eficácia do comando mecanético, tão bem feito que quem obedece, ou seja, o corpo, segue à risca a ordem criada mecanicamente. O hardware obedece ao software. Você não tem mais 5 sentidos. Prepare-se para conhecer e desenvolver inúmeros transdutores. E o sofrimento? O cérebro tem centro do prazer, tem centro de dor. Estamos falando do cérebro evoluído, do cérebro que sobreviveu aos nossos ancestrais. É de se esperar atos de inteligência do prazer e da dor. Aprenda, então, como transformar obstáculo em trampolim, veneno em remédio, mas não de forma mística, nem mítica, nem ocasional. Não, de forma científica e replicável. Onde você vai aprender isso? Com noergologia. Enxergue agora com olhos de lince. Infocinética, transdução, morte, vida eterna. A vida é eterna. Mas a minha vida tem começo, meio e fim. A minha vida começa com uma transdução, finaliza com outra transdução. E a eternidade não é mística. Pergunte para Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aprofunde-se, aprimore, aperfeiçoa. O túnel da morte. Nascemos no túnel que é uma hélice. Vivemos nesta hélice, que é a hélice do DNA. E moribundos ressuscitados declaram que não mais queriam voltar do túnel da morte, túnel da luz. A mão alheia atacando o próprio dono da mão dela. Dela quem? Dela a autora. Ou dele, se você preferir, do autor. Há disfunção da máquina? Corrija com o neuro. Não há. Pergunte ao personal brain trainer. Você vai aprender também como fazer isso. Aprimore seu olfato, aprimore todos os seus sentidos. Conheça novos sentidos, novos transdutores. Em suma, sinta calafrios de prazer no tato ou sofra para valer, ou goze
em Bacanais de Mil e Uma Noite. Crie o céu ou viva com os demônios. Faça a depuração semântica. Criar céu ou inferno. Tudo agora está ao teu alcance. Porque agora você vai aprender não meras leis, meras visões, meras lentes perceptivas. Você vai aprender a criar o céu ou o inferno, tudo a teu bel prazer. Porque, finalmente, decorridos milênios, você vai aprender a usar a fantástica máquina da interface pensamento-cérebro. E princípios consagrados defendidos por políticos, do tipo, acenda o farol noturno do carro debaixo do dia tropical. O homem do povo, o motorista comum, sempre viu que isto era um absurdo. Mas o intelectual, contaminado com axiomas científicos do outrora vigente paradigma mecanicista da atual sucata cultural, agora veremos que isto era uma fonte de aumento de estresse e aumento de acidentes de um modo geral, particularmente se a frota toda estiver de farol aceso, é um risco permanente para os motoqueiros se apenas eles e ônibus estiverem de farol aceso. Como assim? Você vai aprender a lei do estímulo mutante. Mastigue com o néctar dos deuses. Ou mastigue a mesma iguaria e vomite. Você vai escolher o quê? A bola se movimenta, o malabarista anda fora da tela. Esta frase está certa ou errada? Responda. Frases certas ou erradas? Responda. Respondeu? Ambas as frases estão erradas. Como assim? É o que você vai aprender no curso. À medida que você for tomando conhecimento dos novos conceitos e, sobretudo, digerindo e aprendendo a olhar o mundo com as novas ferramentas perceptivas neurológicas, você vai descobrindo que você não está mais assistindo uma aula. Você está criando uma grande, uma profunda transformação na tua maneira de enxergar o mundo, na tua maneira de ser, na tua maneira de desfrutar a vida ou de sofrer com ela. Porque tudo é uma questão de criação. E você agora é não mais uma vítima inconsciente determinista que tudo explicava e que tudo justificava, não. Agora você é o supremo arquiteto do teu universo. Você é agora o grande Deus criador do teu microcosmo. Não dá mais para culpar outros, não tem mais inconsciente para culpar, mas incubo para culpar. Agora, nós somos os grandes arquitetos, criadores das nossas dimensões perceptivas. Nessa aula introdutória, elencamos o mundo que nós vamos conhecer. A partir da próxima aula, você vai receber as primeiras ferramentas com as quais você vai conquistar, passo a passo, esta suprema glória da evolução humana até o presente momento, que é o paradigma emergente da neurologia. Porque quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam. Criamos 60 mil pensamentos por dia, temos, portanto, 60 mil oportunidades diariamente, todo dia, para programar o nosso mundo noético, para aperfeiçoá-lo, para modificá-lo,
ou até mesmo para revolucioná-lo por completo. Yes, we can. Sim, agora nós podemos, porque agora teremos ferramentas perceptivas neurológicas para obras de criação. Percepção à luz do paradigma emergente da neurologia. É o tema desse curso. Continuaremos no próximo módulo, recebendo as primeiras ferramentas.